Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max da disciplina de ensino religioso, tá bom? Nós estamos no terceiro bimestre, tá ok? Então, com a nossa matéria, o nosso conteúdo referente ao terceiro bimestre desse ano de 2020, tá ok? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo referente a esse bimestre. Nós já vimos, né, nas aulas, 3 aulas atrás, nós começamos o terceiro bimestre falando sobre a questão de suicídio, né, suicídio na adolescência. Então, mandei para vocês um conteúdo, uma apostila, falamos aqui durante 2 aulas sobre essa questão do suicídio na adolescência, né? Mandei também alguns vídeos. Na semana passada, nós começamos a falar sobre depressão na adolescência, né? Então, eu mandei também, falamos um pouco, eu mandei também 2 ou 3 vídeos, né, além do que eu fiz, e mandei também este artigo aqui, o link desse artigo. Como nós não conseguimos ver todo esse artigo, algumas questões ficaram de fora, nós vamos continuar aqui nesse artigo hoje, tá bom? Então, eu vou mandar novamente o link para quem não assistiu, não viu na aula passada, possa abrir, né, agora nessa aula aqui, tá bom? Então, só para recapitular aqui, né, depressão na adolescência, como identificar e o que fazer. Aqui fala sobre um pouco sobre a questão da depressão, né, alguns sinais físicos, né, que ela apresenta. Uma coisa muito importante, né, diz aqui, ó, a depressão é uma combinação de fatores emocionais, sociais e biológicos, tá? Todas essas áreas da vida, elas são importantes. E quando acontece algum desequilíbrio, né, em algumas dessas áreas, aí a pessoa tende a desenvolver algum tipo de doença. No caso aqui, nós estamos estudando a depressão, né? Como é a depressão na adolescência, também falamos sobre isso. A adolescência é uma fase em que apresenta um forte processo de transformação, né? Transformação física, o corpo está mudando, o corpo dos meninos, o corpo das meninas está mudando, a voz está mudando, né? E às vezes isso pode provocar um certo desconforto, um certo medo ou vergonha, o que não deve acontecer, né? Porque é natural, todo mundo passa por esta fase e passa por processo de transformação. Algumas pessoas, essa transformação física acontece um pouco mais cedo, né? A gente vê garotos de 13 anos grande e outros de 15, 16 ainda pequenos que não passaram por esse crescimento. Meninas da mesma forma, né? Meninas que desenvolvem o corpo um pouco mais cedo, outros desenvolvem um pouco depois, mas todos vão passar por isso. Isso é perfeitamente natural, não é causa para ninguém ficar envergonhado em relação a isso, tá bom? Mas uma outra causa que ele apresenta aqui e que é importante é a questão do uso indiscriminado das redes sociais, que pode contribuir para essa questão da depressão na adolescência, né? Porque muito uso das redes sociais vai provocar isolamento, né? E aí a pessoa acaba se afundando ainda mais nas suas crises, tá ok? Então, o uso de redes sociais é bom,
é legal, mas deve ser feito de forma moderada, tá bom? Então, você pode ter tempo para usar Facebook, Instagram, conversar pelo WhatsApp, mas também você precisa ter tempo, né, para se relacionar socialmente com pessoas mesmo, não através do celular ou do computador, né? Então você precisa conversar, sair, conversar, brincar com pessoas, né? Ir passear, e jogar bola, né? E se divertir, visitar um colega, conversar com um colega pessoalmente, né? Ao invés de simplesmente ficar no celular, tá bom? Mas vamos aqui. Essa é a nossa parte de hoje aqui, tá? Como identificar se o adolescente está com depressão. É possível identificar se o jovem apresenta comportamento típico de pessoas deprimidas. Ele vai apresentar alguns dos comportamentos a seguir durante algum tempo. Que tipos de comportamentos são esses que você precisa estar atento em você mesmo e em algum amigo ou parente, tá bom? Primeiro, muita raiva ou irritabilidade. Reações exageradas de raiva, como quebrar objetos e agredir pessoas. Então fica atento, né? Então a gente precisa aprender a se controlar, né? Você pode ficar com raiva, chateado com uma pessoa, mas é preciso ter controle emocional sobre esses momentos, né? Então se a pessoa não consegue se controlar, atenção, já liga um sinalzinho de alerta, né? Problemas de memória e concentração. Né? Dificuldade de se concentrar em qualquer atividade, mesmo as simples como assistir televisão, também esquecimento de eventos importantes como datas de prova e aniversário. Então essa questão de problemas de memória e concentração também é um sinal, né? Às vezes a pessoa, na aula, né? Nós estamos numa escola, se a pessoa viu uma matéria hoje, estudou alguma coisa de matemática, amanhã o professor volta na sala, ela não lembra aquilo, ela sabe que o professor falou, mas não consegue lembrar, olha, acendeu o segundo sinal aí, preste atenção, tá bom? Alterações de sono e apetite. Né? Isso aqui é muito importante, gente. Hoje em dia as pessoas estão trocando, né, o dia pela noite, como a gente fala, né? As pessoas ficam acordadas até de madrugada e durante o dia tem sono e isso atrapalha até na escola, né? Porque às vezes fica acordada até de madrugada jogando, né, no Free Fire, ó, fica conversando no WhatsApp, no Instagram, etc e tal. Quando é de manhã, acorda com sono, vai para a escola. O que acontece? Dificulta o aprendizado, né? Desequilibra, né? Ou a questão dos hormônios, a pessoa não tem apetite para comer na hora em que deve se alimentar. Então, perigoso isso também. Outro sinalzinho, ó. Desesperança. Quando o jovem manifesta falta de esperança no futuro, através de falas como eu sou um fracasso, as coisas nunca dão certo para mim, a vida é muito difícil, ou felicidade não existe, né? Quando a pessoa ela está desesperançosa com o seu futuro, né? O jovem, o adolescente, ele está descobrindo as coisas, então tem que ter sonhos, tem que ter esperança, desejo de fazer coisas, né? Então precisa cuidar com relação a isso. Vamos aqui rapidinho, senão o tempo vai acabar. Olha, isolamento, gente, tá? As pessoas, nós não fomos criados para viver isolados, nós precisamos de pessoas, nos relacionarmos com pessoas, né? Desistência ou falta de interesse, está ligado àquela questão que a gente falou aqui de desesperança, né? A pessoa, ela começa uma coisa, ela perde o interesse, vamos jogar bola, vamos, depois já não está afim, só quer ficar dentro de casa, deitado. Cuidado, atenção, né? Sintomas físicos, transtornos mentais também manifestam no corpo, com fortes dores de cabeça persistentes, dores corporais, bruxismo, né? Bruxismo é a pessoa que fica rangendo os dentes, né? Já viu isso? Pois é, isso é perigoso, então já é um outro sintoma. Automutilação, deixa eu falar disso aqui, gente. Automutilação é pessoas que ficam se cortando, e isso é um caso muito sério, né?
Inclusive, uns anos atrás, não sei se vocês se lembram, aquele joguinho que ficou aí muito falado, chamado Baleia Azul, né? E jogava, os que jogavam esse joguinho, em uma das fases eles eram desafiados a se mutilar, cortar, né? Então pegavam giletes e faziam cortes, né, no corpo e depois cobriam com camisa de manga comprida, né? Mas isso está revelando, né, um sintoma e pode ser um caminho para isso, né? A pessoa pode estar nesse caminho, muito cuidado. E ideação suicida, lembra que a gente falou lá no começo que uma das questões, né, do suicídio é que ele é planejado, tá bom? Então a pessoa começa a desenvolver pensamentos nesse sentido, né? Então, muito cuidado. Se alguém falar com você sobre isso, preste atenção, tente ajudar, fale com alguém que possa ajudar essa pessoa, tá ok? Gente, então o tempo do nosso vídeo já está esgotando. Eu vou mandar novamente esse link desse artigo para vocês lerem. É muito importante esse assunto, tá bom? Por hoje é só. Hoje à tarde a gente vai estar no horário das 14 às 16, tá bom? Para quem quiser tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau, gente. Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima.